vida para nós. Hoje eu vou tentar reproduzir aquele pão que ficou parecendo uma broa, um redondinho, e todo mundo comentando, querendo a receita, apesar de eu já ter indicado a receita lá no vídeo, mas muita gente parece que não viu e fica me pedindo. Então eu vou tentar reproduzir hoje aquele mesmo pão, e como eu falei, ele ficou naquele formato devido à forma. Para essa receita eu vou utilizar 3 xícaras de 240 ml de farinha de trigo sem fermento, 300 ml de leite morno, 2 colheres de sopa de margarina, 2 ovos, uma pitada de sal, 3 colheres de sopa de açúcar, pode ser o cristal ou o refinado, e um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco. Vem ver preparar a massa. Aqui nessa vasilha eu vou colocar o leite com a margarina. Eu derreto a margarina e coloco o leite. Assim já fica morno. Tem que ser morno, tá? Não pode ser quente devido ao fermento. O fermento. Mexer. Vou colocar os 2 ovos, açúcar e sal. Agora eu vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Eu vou usar as 3 xícaras mesmo, mas para facilitar misturar, eu coloco aos poucos. Eu tive que acrescentar mais meia xícara de farinha de trigo, porque a consistência é essa aqui, olha. Ela não pinga, ela estica. Não sei se é devido à farinha de trigo ou os ovos que eram muito grandes, ficou ralo. Então por isso eu tive que acrescentar mais farinha de trigo. E é dessa forma mesmo, se precisar coloca mais farinha de trigo. Se ficar muito seco, coloca mais leite. Só não pode ser tudo demais devido ao fermento, né? Porque o fermento é na medida para até 1 kg de farinha de trigo. Agora eu vou colocar na forma e já mostro para vocês. A forma é untada com margarina e farinha de trigo. Como eu quero tentar fazer o formato daquele mesmo pão, eu vou colocar em 2 assadeiras. Só para mostrar que a receita é a que eu coloquei lá, mas não sei porque o pessoal fica me pedindo com a receita lá. Não é a receita daquele dia, porque como eu disse, eu não postava receita. Eu comecei a postar esse ano. Mas é a mesma massa que eu tenho feito de outros pães e postado já com receita. Pão de massa mole, sem sovar. Cobri com plástico filme as 2 formas e agora eu vou levar ao forno desligado por mais ou menos meia hora. Eu coloquei água fervendo aqui dentro de uma outra forma, aqui.
E esse vapor aqui vai ajudar no crescimento, para agilizar. Aqui, ó, cresceu por meia hora, tá? Poderia ter tirado um pouquinho antes? Poderia. Mas eu tava ocupada e acabei esquecendo. Ainda bem que o celular despertou. Isso já aconteceu quando eu coloquei pano, pensa? Quando coloca o pano é muito pior. Por isso que eu prefiro colocar o plástico filme. Então cresceram bastante. Eu vou agora levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. Prontinho, os pães assaram por 40 minutos. Esse daqui quase esburrou, cresceu bastante, mas devido à massa ser firme, ele não transbordou, porque já aconteceu de eu fazer nessa forma com massa mais mole um pouco, e aí ele cresceu, porém ele esburrou, e aí ele murchou, né, depois que esfriou, mas esse ficou ótimo. Esse daqui também. Agora, com eles ainda quentes, eu vou passar uma misturinha de água com açúcar. Pra quem não gosta, não precisa. Achei que eu estava gravando e não estava. Então, o resultado foi esse aqui, ó. A mesma massa daquele pão, tá? Ficou fofinho mesmo. Pode fazer que você vai gostar. Olha só. Tá? A diferença tá na aparência, que o outro, esse daqui ficou menorzinho, porque na época eu coloquei menos massa nessa forma que eu usei para esse pão. E a outra forma foi uma forma de furo no meio, forma para pudim. Foi onde eu coloquei mais massa, mas o resultado foi esse mesmo, ok? Beijocas e até o próximo vídeo.